quanto à artrite psoriásica. Certamente você já teve conhecimento sobre a psoríase, que é uma doença que pode acometer qualquer região da pele e que atinge 3% da população. E tem como consequência, em muitos casos, que o seu portador seja discriminado, podendo comprometer a sua autoestima. Entretanto, o que você provavelmente não sabe e desconhece, que em 30% desses 3%, esta doença da pele se associa a um comprometimento inflamatório crônico do aparelho locomotor, das articulações periféricas, da coluna vertebral e da sacroiliaca. Desse comprometimento, 50% atinge e tem impacto na coluna vertebral e 96% nas articulações periféricas, ou seja, joelhos, tornozelos, ombros e pequenas articulações das mãos, particularmente a articulação interfalangiana distal. Pois então esteja atento e atento, porque nem sempre essas manifestações aparecem ao mesmo tempo. Em 75% dos casos, regra geral, em 10 anos, os sintomas de artrite se manifestam após a psoríase. Então veja, você pode primeiro ter a psoríase e 10 anos depois a artrite. Entretanto, de 11 a 15%, eles começam ao mesmo tempo. Porém, a artrite pode anteceder a psoríase, o que pode dificultar o seu diagnóstico, que é de 10 a 15% dos casos. Então, primeiro você tem a manifestação do aparelho locomotor e depois o quadro de psoríase. Logo, essas manifestações inflamatórias acometem igualmente ambos os sexos e costumam se iniciar antes dos 30 anos de idade. A doença da articulação é lenta e progressiva, em até 40 a 60% dos casos. Entretanto, existem formas extremamente agressivas e destrutivas, quer na articulação periférica, como acometendo a coluna vertebral, em 20% dos casos. A doença pode ter manifestações fora da coluna vertebral, ou seja, a entesite, que é a inflamação da inserção do tendão, ligamento, cápsula, no invólucro do osso, o periósteo. E aqui a dactilite, ou seja, a inflamação uniforme de partes moles de um dedo, que passam a ter aspecto de dedo em salsicha, quer nos pés e nas mãos, e o comprometimento ocular, e a lesão das unhas. A dor da artrite psoriásica costuma ser de menor intensidade do que a artrite reumatoide. E esse talvez seja o motivo de sua gravidade ser subestimada pelo paciente e muitas vezes pelo médico, particularmente nas formas mais leves e nos estágios iniciais. Portanto, é muito importante o seu diagnóstico precoce, a fim de prevenir o dano da articulação no médio e longo prazo, visto que metade dos pacientes, no momento do diagnóstico, já apresentam destruição da cartilagem dos ossos. Logo, o paciente que tem psoríase e se queixar de uma dor articular, um inchaço, uma rigidez matinal, o seu médico deve suspeitar de artrite psoriásica. O reumatologista, evidentemente, vai realizar o ato médico, que é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina, ou seja, história, antecedentes pessoais, familiares, exame clínico, exame de aparelho locomotor, testes sanguíneos, teste de imagens. E com isso ele poderá diagnosticar e poderá individualizar o tratamento, que tem como objetivo aliviar os seus sintomas, controlar o processo inflamatório e, mais importante, promover a sua qualidade de vida, permitindo que você tenha uma capacidade funcional adequada. O tratamento, evidentemente, deverá ser realizado por uma equipe multiprofissional,
que inclui particularmente o reumatologista, o dermatologista e o oftalmologista, quando houver comprometimento ocular. E ainda quando necessário, o fisioterapeuta e o apoio psicológico. Atualmente, você é um felizardo, que existem medicações eficientes que mudaram a história e a evolução desta doença, particularmente no século XXI, pois vocês terão a oportunidade de controlar a doença que outras gerações, infelizmente, não tiveram acesso. A automedicação deverá ser evitada. O paciente, quando não tratado adequadamente, poderá ter consequências desastrosas, visto que essa doença pode causar manifestações vasculares importantes, como infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral, que é o derrame, e mesmo encurtar seu tempo de vida. Procure o reumatologista, que é o profissional especializado no tratamento das doenças inflamatórias do aparelho locomotor, para orientar o seu caso. Saiba mais.